Olá, eu sou Lucas Contessoto E eu, Rodrigo Pazini, e este é o episódio número 14 de Revisitando Fortes. podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Então pega sua xícara temática favorita de café e vem com a gente pro episódio do capítulo 14. A mente domina a matéria. E voltamos! Será? Gente, mil perdões, ficou tudo muito corrido. Depois deu problema no microfone. Quem acompanhou a gente pelo Instagram viu. Quem não acompanha a gente pelo Instagram, vão lá, segue a gente. Porque a gente dá vários avisos e faz algumas enquetes sobre algumas coisas, como o dia de publicação do episódio. Mas a gente ficou muito feliz porque teve muita gente mandando direct pra gente perguntando cadê os novos episódios, vocês não vão lançar mais. A gente vai lançar, lançamos, inclusive. E agora a gente voltou, tá com o microfone certo, tá tudo certinho, a gente não tá com mais um bilhão de coisas. A gente tá com um bilhão de coisas pra fazer, mas não do mesmo jeito que tava antes. Então acho que agora a gente vai conseguir terminar pelo menos a temporada sem interrupções. Então, sem mais delongas, Lucas, por favor, a sinopse. Após uma tarde de revelações e proximidade, o casal de morceguinhos volta à casa de Bella e depois de distraírem Charlie, o casal fica no quarto de Bella entre flertes e conversas. Edward revela mais sobre si e sua misteriosa família. Bloco 1. Resumo pontuado. A gente vai ter no início do capítulo, né, os morceguinhos voltando pra casa e ouvindo músicas, e eles conversam muito sobre música. E nisso eu acho que dá pra conhecer um pouquinho de cada um. Eles têm muita coisa em comum ali, mas o Edward critica um pouquinho uma música ou outra. Ele gosta mais de músicas antigas. A dos anos 70, né? Ele fala que a dos 80 é até que suportável, mas a dos anos 90 não dá. Vai cri-cri, né? Já tá aparecendo mais, já. Ei, eu gosto de música velha. E conforme o Edward vai falando sobre os anos musicais, a Bella ela acaba se interessando pela idade de Edward, né? Que no começo ele acaba ficando receoso. Ele tem medo da reação que ela vai ter, né? Porque ela sabe que ele é um vampiro, que ele tá vivo há muito tempo, mas ela não sabe há quanto tempo ele tá. Ah, mas é uma curiosidade que poderia fazer ela ficar acordada à noite, né? Nossa, assim. Ai, 300 aninhos. Um choque. Bom, mas aí Edward ele explica que ele nasceu em 1901 e ele fala sobre as suas memórias humanas, um pouco sobre o seu passado e também sobre a transformação. E sobre a transformação dele, ele fala que ele tá morrendo de gripe espanhola. E o Carlyle, ele só fez isso porque era a última opção, né? Não tinha outra salvação. Ele ia morrer e ele decidiu transformar o Edward. E ele explica que é sempre a última opção. Se tivesse outra coisa pra fazer pra salvar o Edward, eu acho que ele teria feito essa outra coisa. E não transformado ele num vampiro, né? E a gente pode ver isso também com outros personagens, né? Como a Esme, que até então ela caiu de um penhasco e já ela tinha sido levada direto à necrotéria, só que ela ainda estava com vida e foi onde Carlyle salvou. Ou seja, a Esme também estava, né? Então, ali à beira da morte. Assim como o Emmett, que ele foi encontrado por Rosalie durante uma caçada e o levou pro Carlyle salvá-lo, porque ele havia sido atacado por um urso, então ele estava muito ferido. O Edward vai aproveitar esse momento, no decorrer da conversa, e vai explicando mais sobre a família e como as outras pessoas chegaram ali. Ele vai falar que a Rose ali chegou depois. Ele comenta que era pra ela ser o que a Esme é pro Carlyle. Um par Um par romântico. romântico, né? Uma pessoa ali pra ter um romance. Mas o Edward acabou vendo ela como uma irmã, e aparentemente é um sentimento Recíproco. recíproco dos dois. O Jasper veio de outra família. Ele não fala muito sobre essa outra família, mas ele fala que é uma família muito diferente. Proposta do Jasper, depois como nós veremos, a criação dele, o meio envolvente dele é diferente, né? Chamar de família ainda é meio assim. E aí a gente tem apresentado também a Alice, né? Ele já aponta que ela prevê o futuro. E ele diz que ela não se lembra de nada da vida humana. Então é como se ela tivesse literalmente nascido quando ela virou uma vampira, né? Ele também ainda fala de que o fato deles não caçarem humanos, por exemplo, os permitem ficar mais tempo em determinado local. Os outros vampiros que não têm esse costume e que necessitam do sangue humano e etc., eles precisam viver como nômades, porque senão eles acabam chamando muita atenção, causam um aumento na mortalidade do local e acaba chamando atenção. É meio estranho, né? Uma família muda, de repente começa a morrer uma galera, do nada, assim. Fica meio chato, né? O Edward fala que seria muito perigoso pra eles morar em um lugar com muito sol, porque se ele saísse na rua, em um lugar ensolarado, alguém que tava dirigindo ia ver um brilho gigante e ia bater o carro. Eu não estava esperando por isso. E outra também é mais confortável, né? Porque imagina, tipo, você só poder sair à noite e etc. Fica suspeito também, né? Tipo, uma família inteira que não sai
só sai à noite. Tipo assim, ninguém nunca vê eles saírem da casa. Ai, amigo, eu sou praticamente assim. Só saio de dia quando tô sendo forçado. Mas aí é depressão. Ah, tá. Bom, então eles chegam na casa de Bella e Edward entra junto. E ele é descrito pela Bella, né, na cozinha, como uma figura divina que tá sentada ali na cozinha dela, né? Meio que não combina com o ambiente. É um contraste, né? Onde ele sentou é onde o Charlie sempre senta. Então ela tem essa visão, esse contraste. E com a casa, né? Que é o que você falou. E nessa conversa, a Bella começa a entender que o Edward sabe muita coisa. E ela começa a se questionar se ele já espionou ela. Ela tenta soar brava, ela tenta parecer desconfortável com isso, mas ela, na verdade, tá se sentindo lisonjeada, né? Ela tá tipo, ai meu Deus, ele me vê dormindo. E aí a gente tem aquela problemática sobre a questão do stalker, né? E, gente, sim, né? Na nossa realidade, se tiver alguém que tá invadindo a sua casa pra te assistir dormir, é creepy, né? Chato, Só, galera. só que, se tratando de vampiro, isso, entre aspas, é meio comum deles sondarem e ficarem em cima e etc. E esse movimento dele ficar observando ela me lembrou uma característica dos vampiros La Sombra, do Vampiro à Máscara, porque eles têm o costume de sondar muito as vítimas que eles vão transformar, porque eles testam bastante a vítima. Claro que é uma maneira diferente, porque os La Sombras, eles vão olhar você, vão falar assim, ah, vamos ver como você fica com, sei lá, toda a sua família destruída, né? Então ele faz o seu casamento ruir, você perdeu o emprego, pra ver o teu limite, né? Mas tem essa coisa deles estarem cercando e estarem em cima, que nessa parte eu achei um pouco semelhante. Né, tudo que tá acontecendo ali entre eles faz sentido até certo ponto, porque dentro do contexto que eles estão. Ela conheceu um vampiro, ela tá tomando esse risco de, tipo. Gente, ele tá no quarto dela vendo ela dormir, e eles irem no encontro, onde a chance dele simplesmente matar ela no meio do mato é de 80%, não é muita coisa. Então, não façam isso. Não invadam a casa das pessoas que vocês têm interesse pra assistir elas dormirem. Avisem elas. Falar, hoje eu vou pular essa janela 10 minutinhos de noite. Mas aqui no contexto, eu acho que. Ai, gente, depois de tudo que a gente leu, eu acho que isso aqui é de boa. Pra ele responder, né, essa questão dela, ele diz que ela é muito interessante quando dorme. E aí ela já dá aquela travada, né? Ela fala assim, não, como assim? Interessante. Que interessante? Ei, 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 ei. Eu não tô só dormindo? O que eu tô falando? Porque ela sabe que ela fala dormindo, né? Inclusive, ele fala, né, que, você fala algumas coisas, tipo, como aqui é muito verde. E ele também diz que ela falou o nome dele. Aí ela dá outra travada. Ela fica, tá, Putz. quanto que eu falei teu nome? Quantas vezes? Ah, muito. Ele não diz quantas vezes, mas ele diz que se ele pudesse sonhar, ele também sonharia com ela. Ele dá uma boa desculpa. Eu Ele acho dá muito uma ótimo. jogo de cintura. Nisso, o Charlie chega, o que acaba quebrando um pouco o clima, e o Edward dá aquela escapulidinha. Enquanto o Charlie tá ali, né, ela tenta se apressar pra ir pro quarto. E o Charlie fica meio desconfiado, porque ela tá muito animada. E é uma coisa que ela não consegue controlar, porque eu acho que ela tá animada ali, porque ela tá apaixonada. O humor dela mudou, ela vai agir diferente, mas ela não consegue controlar como ela tá agindo diferente, né? E ele desconfia. Ele quer saber da relação dela com outros garotos, pergunta inclusive do Mike. Fala, e o Mike? É garoto simpático e tal. Ela fala, "Ai, não. O Mike é muito ser humano pra mim, pai. Obrigado. O Mike, você acha que o Mike iria invadir a minha casa pra assistir eu dormir? O Mike ia cair da janela. Ele, não, ele nem pensar nisso, né, eu acho. Não, Não. ele é tão simples. Então a Bella foge pro quarto dela. O Edward tá lá. E ela pede um tempo pra ela falar: "Ai, posso ser humana um pouquinho?" E ela vai lá, toma um banho. Ela não se preocupa em não fazer barulho, porque ela realmente quer que o Charlie veja que ela tá se preparando pra dormir mesmo. Ela tá desconfiada, que ele está desconfiado que ela vai vazar. Ela vai, tipo, pular a janela e ir pra um rolê muito louco. Sim. Muito bom, né? O pai dela preocupado se ela tá usando droga ou não. Mas ele não tá preocupado se ela tá namorando um vampiro ou não. Amigo, agora eu acho que você projetou a sua vida na dela, assim, acho que essa não é a preocupação do Charlie. Ah, mas é sempre a preocupação de um pai se a criança tá usando droga, não é? Amigo, a Bela é lânguida. Ela não tem nem amigo, nunca vai usar droga. Às vezes é por isso que ela tá usando droga. É por isso que ela não tem amigo. Nossa. Bela é maconheiro. Ou deveria ser, né? Então ela fica fazendo barulho, depois que ela toma banho, ela vai se arrumar, e ela se arrepende de não ter levado um pijama que a mãe dela deu pra ela, da Victoria's Secrets. E ela sabe exatamente onde ela deixou esse pijama da Victoria's Secrets de seda, e ela fica, putz, deveria ter trazido. Seria útil.
A mãe dela sabendo conhecendo ela mais do que ela mesma, né. Ah, então Bella desce, dá uma boa noite ao Charlie. Pra ter certeza que ele, tipo: "Ó, estou aqui, acabei de tomar banho, só Não vou vou dormir, fugir. não vou usar droga". E aí volta pro Edward. E nisso, durante a conversa, ele se desculpa novamente por ficar nervoso, né, durante a tarde. E Bella acaba achando ele muito humano, tentando buscar as palavras certas ali pra falar no momento. E eu acho interessante isso, porque ela fica reparando muito nessas coisas, tipo, algumas coisas de vampiro ela meio que não liga, meio que coisas que ele acha que ela se preocuparia ou ficaria incomodada, passa batido, e coisas assim, detalhes que são mais humanos, são os que ela mais repara. E o Eddard ele vai explicar que se ele ficar muito tempo longe dela, todo esse controle que ele teve no encontro, ele não teria mais. Ele teria que se preparar novamente pra voltar a ter esse controle. Que isso acaba sendo que meio uma desculpa por ele estar ali no quarto e tarará. No livro dele, inclusive, no Sol da Meia-Noite, a gente tem um pouco mais de informação sobre isso. De como ele percebe que quanto mais tempo ele fica afastado dela, meio que ele perde o costume do cheiro dela, e o cheiro dela acaba tendo mais influência, é mais forte, assim. Ele meio que usa como desculpa também isso pra estar vigiando e ficando perto dela, assim. Quando você fica, tá, cheiro de lavanda, e aí você fica muito tempo perto desse cheiro, você acaba se acostumando. Quando você limpa a casa, é horrível limpar a casa, porque quando você termina de limpar, você não é aquela pessoa que vai estar ali e sentir aquele cheiro de limpeza. Não, porque senão ele está acostumado, né. Tanto que quando eu faço limpeza em casa, eu gosto de sair, pra depois chegar em casa, e aí E ter sentir o cheiro de limpeza. esse Porque momento incrível. sim, é incrível. Então eles riem muito, eles conversam, o Eddard tá feliz, tá vivendo a glória do primeiro amor. A Bella também, é algo novo pra ambos. A gente percebe que acaba ficando mais fácil, né, depois desse dia zero que eles teve, que essa tarde era uma demarcação meio importante ali. E aí eu comento isso no episódio anterior, mas o Edward ele tá eufórico, a Bella tá eufórica também, e eles estão, tipo, bem mais leves, né, nesse capítulo. É, eu acho que o capítulo anterior foi decisivo, assim, esse encontro é decisivo, porque eu sinto que é ali que eles decidiram que iam continuar, que eles iam tentar. Até porque antes disso, é tudo muito tipo: "Ai, se a gente ficar junto, se a gente levar isso pra frente", e agora eles estão realmente levando isso. Então acho que é uma outra pegada, tipo, eles estão juntos. É um passo no relacionamento, né. É um relacionamento, nem que não fosse um relacionamento, né, todo relacionamento é um relacionamento, tipo, toda É, relação é um relacionamento. Mas agora é uma coisa realmente, um compromisso que eles estão ali, que eles estão se entendendo se mais, se entendendo e conhecendo mais profundamente. e assumindo que tá acontecendo algo, né. Que até então eles estavam, tipo, tinha muitas dúvidas, o Edward ficava com o pé pra trás sempre, a Bella ficava insegura sempre, e Eles agora é estão uma dando coisa um pouco mais mais de certeza um ao outro, né. exato. Eu acho que Eles admitiram que tem alguma coisa. aqui eu sinto que o Edward, ele aceitou mais, porque até então parecia que ele estava lutando muito, né, contra o relacionamento dos dois. E a Bella, aqui ela consegue compreender mais o porquê disso, né. Então eu sinto que há um entendimento melhor, né. Isso pra insegurança dela, eu acho, também conta, né. Tipo, Sim. ela tá menos insegura, porque ela sabe o motivo dele não é porque ele não gosta dela, é que ele tem medo de machucar ela. E isso eu acho que faz uma diferença grande pra ela ali. Ah, muito. O Edward também vai assumir que ele já sentiu ciúmes da Bella, e a Bella vai admitir que já sentiu ciúmes da Rosalie. Quando ele diz, né, que ela era pra ter sido feita pra ele, né. Porque, né, justamente, como, tipo, eu poderia competir com aquilo. Lindíssima, belíssima, uma vampira, tecnicamente seria muito mais simples pra ambos, mas ele fala: "Não". Ele me lembrou o marido da Tata Werneck, quando ele fala: "Ah não, eu gosto das mais feinha mesmo, delas mais normal". O Edward também fica preocupado com a Bella tá negando a humanidade dela. E ela fala que ela não se sente privada de nada humano. E ele diz que ela ainda não se sente privada. E realmente faz sentido, tipo, eles acabaram de se conhecer, né, faz o quê? Não faz nem 1 ano ali que eles se conhecem, faz nem 6 meses que eles se conhecem. Eles estão saindo, inclusive, menos ainda. Mas tem essa preocupação dele com a humanidade dela, né. E nisso o Charlie, surge. O Edward fala: "Deita. Deita na sua cama, finge que tá dormindo, atua".
Ela deita, o Charlie chega ali, fica um tempinho olhando se ela realmente tá dormindo, se ela não fugiu pra usar droga. Tudo passa ok. Charlie, pelo menos, talvez finge que acredita que a filha tá fingindo que tá dormindo. E Edward faz um comentário sobre a atuação de Bella. Fala, poxa, você atua muito mal, tá vetada a sua carreira de atriz. E é engraçado porque, ao mesmo tempo que a Bella, ele não consegue ler o pensamento da Bella, a Bella é uma pessoa que não consegue esconder nada. Mas pra ele é difícil porque ele tem tudo tão fácil da cabeça dos outros que ele tem que tentar ler ela. Então talvez ele repare mais nela pra tentar entender mais ou menos ali o que ela não sabe atuar, né? Então assim, E aí a gente vai tendo algumas respostas ali, né? Que são meio que teorias do Carlyle sobre como essa questão dos Cullens, dos vampiros em si, com seus poderes, né? E ele acredita que os poderes podem ser características humanas que acabaram sendo exacerbadas depois da transformação, né? O Carlyle, né, trazendo a sua compaixão, Esme a sua capacidade de amar, o Emmett a força, a Rose a sua tenacidade, eu adoro. E tentar uma pausa nesse momento da necessidade. É uma palavra muito bem escolhida ali no momento. pra não falar, né, teimosa, né, alguma coisa assim. Vamos chamar de chata, né? Eu acho que, nossa, eu seria chato. Nossa, se eu fosse a Seria meu Rosalie, dom. eu ia ser insuportável. Não, também, também. E fala do Jasper também, que ele tem um poder de influenciar as emoções das pessoas ao seu redor. E pra mim, esse é um poder bem interessante, assim, colocado na obra. Inclusive, o Edward fala que é interessante, porque é um pouco diferente dos outros, mas que não é tão direto. E eu acho que não é todo mundo que vai reparar nisso. Mas ele consegue. Eu acho isso muito legal, inclusive. Eu ia chegar num lugar e deixar todo mundo depressivo, assim. Amigo, a gente já faz isso. E esse é nosso poder. Exato. A Bella tem outras questões, outras perguntas, mas o Edward diz que eles têm todos os outros dias pela frente. E eu achei isso fofo. O Edward, acho que quando ele falou, ele também deve ter pensado, nossa, que fofo que eu fui agora. Mas o que ele não esperava é que com isso ele deu abertura pra Bella perguntar de casamento. Não era necessariamente casamento que ela estava querendo saber. Ela usa o casamento pra chegar no assunto, porque ela fala: "Ah, então, né, o Emmett e a Rose, eles, como você disse, eles vão casar, mas é um casamento, sim". E o Edward acaba ficando nervoso, porque ele fala, tipo: "Não, Óbvio que não é sobre o casamento que ela tá falando, né? Ele não", fica claro ali, bem claro. E ele fala: "Não, tipo, sem condições, nem pensar", porque isso nem passa na cabeça dele, porque ele explica que por causa da força inumana dele, seria muito fácil ele machucar ela ou matar ela. Durante o momento do coito ali, ele, né, estaria, em ele teria bastante menor animado. controle. Ele estaria em menor controle ali da sua consciência, sabe. Então poderia acabar, né, Por acidente ali, ele se anima muito e quebra ela no meio. não no bom sentido. Não no bom sentido, Exato. um quebra no meio bem perigoso. Queria reforçar aqui essa parte, porque esses dias eu vi um reels no Insta e algumas publicações no Twitter questionando o porquê do Edward e a Bella não poderem transar. O porquê que o Edward não fazia isso, porquê que não era simples assim. E porque eu acho que no filme não tem uma explicação tão clara, talvez. Mas eu senti essa dúvida principalmente das pessoas que viram o filme. Elas estavam questionando, tipo, mas o livro explica? O livro fala? E sim, gente, o livro fala. Ele fala, inclusive, que o tempo todo que ele tá com ela, só de tocar nela, ele tem que estar ciente da força que ele tá fazendo. Ele tá controlando cada movimento dele ali pra não machucar ela. Então não é uma coisa que seria só durante o coito. É algo que ele tem que tomar cuidado todo momento. Mas nesse momento seria um momento que seria mais fácil pra ele se distrair, pra ele perder esse controle. Então seria perigoso. E seguindo essa conversa, eles vão falar sobre as suas experiências e etc, se eles já transaram com outras pessoas. E Edward fala que porque, sabe, tem várias pessoas que pra elas o amor e o desejo não andam sempre junto. E Bella diz que pra ela sim. E Edward fala também. Então, ou seja, gente, casal de virgens, né? Porque o Edward não tinha se apaixonado por ninguém até então, né? E a Bella também não tinha tido interesse, porque até então ninguém tinha tentado matar ela. Então ele fica ali e ela meio que pede, sem pedir, pra que ele fique ali até ela dormir. Ele pergunta, na verdade, se ela quer que eu vá embora. Ela fica, não precisa. Ela meio que dorme porque ela tá exausta, né?
Tipo, ela tá realmente cansada. E o Edward não, porque ele não dorme. E o capítulo acaba assim, né? Ela cai no sono, nos braços gelados do Edward. Achei bem sensual essa, nos braços gelados. O que não deve ser muito bom em Forks, né? Porque lá é frio pra cacete. Então, eu penso nisso. E agora, a discussão. Para discussão, nós trouxemos um texto em que eu tive contato durante uma disciplina na graduação, que era sobre estudo sobre o livro. Inclusive, um beijo para todo mundo que participou comigo dessa disciplina. E o texto em questão é do Círio Pocente. Ele se chama A Leitura Errada Existe. E ele vai fazer uma problematização da ideia de que toda leitura ela é válida. O autor vai destacar que a leitura está sempre vinculada a campos discursivos específicos. Então, diferentes tipos de textos vão exigir diferentes formas de leitura. Por exemplo, textos científicos, eles vão demandar uma leitura mais precisa, unívoca, enquanto gêneros literários vão permitir múltiplas interpretações. Ele também faz a distinção entre compreensão, que depende mais das pistas textuais, e de interpretação, que envolve o posicionamento pessoal e que pode levar a algum desvio. E segundo ele, uma interpretação totalmente livre, ela não é possível. A leitura competente, então, ela deve respeitar os limites oferecidos pelo texto. Ele defende também que, mesmo na predominância da ideia de que o leitor é ativo, múltiplas interpretações são bem-vindas. Ainda é necessário a gente reconhecer que existem leituras consideradas equívocas, irrealistas, legítimas, leituras que ignoram pistas textuais ou reinterpretam além do que o texto permite. Porque o texto vai permitir que a gente faça isso, ele vai permitir que a gente interprete, que a gente tenha uma compreensão e também uma interpretação, mas tudo isso vai ser limitado pelo texto. Trazendo um paralelo mais forte, assim, com o nosso podcast, que a gente trata aqui, por exemplo, se você faz uma comparação entre o livro ou este capítulo, em que a Bella, ela cai no sono ali, e aí tem um príncipe pra despertar ela, e aí a gente enquadra ela como uma princesa e coloca o Edward como um príncipe, e a gente faz um link com Bela Adormecida, sabe? Isso não permite isso. Não tem como a gente chegar a isso. A gente estaria forçando a barra para que isso fizesse sentido. A gente estaria extrapolando coisas que estão ali para encaixar, né. Fazendo aquele rebolation contextual pra fazer aquilo que a gente tá falando fazer sentido. Eu acredito que esse texto, o que ele diz, corrobora bastante com o que eu estudo em semiótica, né, e o cuidado que a semiótica tem em tratar o texto, né, em não exacerbar coisas ou fazer links irreais e etc. A discussão ela, né, foi mais curtinha, assim, eu acho que foi mais pra apresentar isso e pontuar, questões de interpretação e compreensão de texto, e deixaremos na descrição o nome, o título do texto, para quem tiver interesse poder ir atrás e dar uma lida. É bem interessante. E vale ressaltar que, assim, tudo que você consome de material nunca deve ser tido como supra e completa verdade. É sempre um mecanismo de reflexão. Eu acho que por aqui é isso. E agora nós vamos para o bloco 3, livro versus filme. Bom, mais uma vez a gente tem o que acontece aqui é meio que fragmentado e colocado em diversas partes do filme ali, não é uma continuação tão Linear. não é uma continuação tão linear quanto o livro. Eu acho que é o que a gente vem comentando, que eles pegam conteúdos de diversas conversas e separam em diferentes momentos no filme, que pra mim fica um pouco bagunçado. Quando você entende como e o que o livro está construindo, e você vê o filme, você percebe que não fica tão legal assim. E eu acho que no livro faz mais sentido a ordem que as coisas acontecem. O livro cria muitos momentos oportunos para aquelas conversas virem e acaba ficando meio que natural. Não é tipo, sentamos aqui e falamos esse tópico, sentamos aqui e falamos esse tópico. E no filme eu sinto um pouco isso. Tipo, eles têm esse tempo pra falar sobre essas coisas, sobre esses assuntos. E fica meio que, tipo, tem que encaixar aqui, tem que encaixar aqui. Então toda a conversa deles tem que ser por um motivo X. E no livro não. No livro tem conversas que não chegam a lugar nenhum, tem conversas que são mais importantes. E eu acho que isso faz diferença na experiência, assim. O que eu sinto do filme é que eles sempre vão trazer uma dramatização muito maior pra qualquer cena de conversa deles. Tipo, nada pode ser leve, nada pode ser muito cotidiano, É sempre vai engraçado. ter uma coisa o engraçado ele é cortado.
né. O senso de humor dos 2 morreu, gente. Mas o diálogo em si, né, o conteúdo que tem ali, ele é basicamente o mesmo. As explicações sobre a família Cullen, sobre a transformação, eu acho que não é tão detalhado quanto no livro. E no filme a gente tem alguns flashbacks, algumas cenas disso acontecendo, que também não tem no livro. Tipo, no flashback conta mais coisa pra gente do que o livro conta. Essa é uma possibilidade da mídia, né, que tá sendo exibida, no caso. Porque no livro nem teria como fazer nem essa ideia de flashback, porque a gente tá na cabeça da Bella, então não faria nem sentido. O Edward teria que sentar e falar: "Olha, no dia tal, 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 às tal hora eu estava deitado, não sei o quê", e aí quebra. E nem seria legal, eu acho que fica muito melhor, assim, você deixar uma oportunidade sadia pra que o leitor possa imaginar. Quando eu falo uma liberdade sadia, é justamente linkando ainda com parte da discussão, que é você deixar uma margem pra pessoa construir aquilo na mente dela, mas sem deixar espaço para que saia daquilo, né, ou seja, delimitando a imaginação da pessoa. Isso é interessante. A leitura eu acho que trabalha muito com isso, né. Tolkien, por exemplo, é um escritor que ele é muito descritivo, né. Ele vai trabalhar com a sua imaginação o tempo todo. Acho que é por isso que dá tanta dor de cabeça. Brincando. E livros em primeira pessoa, eu sinto que é mais complicado e tem mais coisas disso, porque não é só você preenchendo aquele espaço, entre aspas, aberto ali, vazio. Você preenchendo esse espaço com o que tá sendo dito pra você do livro, o que o personagem tá passando pra você. Você vai ter as mesmas informações, às vezes, do que o personagem tem. No caso da Bella, por exemplo, a gente passa parte do livro junto com ela investigando quem é o Edward Cullen e sua família, né. Isso é uma coisa bem legal. Mas os tópicos das discussões, eles são levantados, né, tipo, a explicação do Carlyle, né, sobre a transformação, fala do frenesi, fala sobre ele querer manter a humanidade dele, explica as visões da Alice, e eu acho que de importante, assim, que o filme pega do livro é isso. Pelo menos não ficou faltando nada, eu acho que o filme, né, nessa questão, ele tomou, entre aspas, o cuidado, mesmo que seja meio que jogado em várias partes do filme, ele tenta pegar essa lore, essa história e encaixar. Então, eu acho que não pega muito bem, porque como a gente discutiu no capítulo anterior, a gente tem essa coisa do dia zero que foi ignorada pelo filme. E aí quando eles ignoram isso e passa para esse próximo capítulo, a gente não tem essa alegria deles, essa cumplicidade deles de terem passado por isso, a Bella mesmo sem saber. E aí quando vem pra este capítulo, a gente não tem a representação no filme dessa satisfação de ter passado por esse dia zero. E acaba que a gente perde esse momento de relaxamento entre eles, em que eles estão relaxados, em que eles estão contentes, que o relacionamento deles deu um passo e etcétera. Eu acho que perde um pouco disso. E por hoje é isso. A gente quer agradecer pra quem inspirou por esse episódio, pra quem tá ouvindo esse episódio, pra quem chegou agora. E lembrando que novos episódios todas as terças-feiras e no próximo iremos revisitar o capítulo 15, os Cullen. Ei, mas espere, Lucas, você falou terça-feira? É isso mesmo. Sim, voltaremos, por enquanto, a postar às terça-feiras. E caso haja algum imprevisto e a gente precise mudar o dia de novo, a gente vai conversando pelo Instagram e a gente se resolve também. A gente vai fazendo enquete também pra ver se vocês preferem. A gente decidiu mudar pra terça por enquanto, porque a gente sentiu que estava tendo um maior controle com a edição, com o lançamento, a gente estava conseguindo se programar melhor. E a gente também sentiu que tem um engajamento melhor de vocês na terça-feira do que na sexta. A gente vai fazendo enquete, a gente vai se comunicando com vocês, até a gente achar uma data fixa, assim, que faça sentido para todo mundo. Para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê os like antes de você falar pro seu pai que você vai dormir e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, @Revisitando Forks. E se puder nos apoiar financeiramente, temos o nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revisitandoforks@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio, se já pularam uma janela para ver esse interesse romântico tirando uma soneca. Os endereços estão disponíveis na descrição e nos ajude enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenha gostado do EP. Até a próxima semana. Tchau! Tchau, tchau!
Créditos: apresentação, roteiro, edição e revisão: Rodrigo Pazini, Lucas Contessor. Arte: Willa Pazini. Esse é muito verde, eu não coloquei aqui. O que que eu coloquei aqui? O que que é verde? Amigo, O tá, Hulk. eu já vou explicar qual é. Crossover. Que joga um shade no pé dela. Eu não sei o que é. Não, amigo, você que fez o roteiro.